Olá, nós estamos aqui mais uma vez com o seu programa RSN Entrevista e a nossa convidada de hoje é a presidente da OAB Subseção de Guarapuava, a doutora Maria Cecília Saldanha. E o nosso assunto é bem árido, é um terreno minado, mas do qual nós não podemos fugir. Seja bem-vinda, doutora, aqui no nosso portal mais uma vez, né? Muito obrigada, Cristina. Uma boa tarde a todos. Bom, como eu falei que o nosso terreno é bem minado, porque é o seguinte, o país está vivendo nos últimos tempos uma situação bem complicada, dividido em duas partes, e isso eu me refiro em questão de ideologia política. E hoje, 15 de novembro, dia da proclamação da República, eu lhe pergunto, o Brasil hoje, devido a todo esse cenário em que a gente vive, a gente pode ainda ser considerado uma república de fato e de direito? Com certeza, Cristina. O Brasil é uma república. Nós recém tivemos eleições, isso é a maior prova de que nós elegemos um novo presidente da República. Então, tudo isso são comprovações de que nós somos efetivamente uma república. Efetivamente uma república. Pois é, a senhora acabou de falar em eleições. A gente vem de um entrave entre as pessoas mesmo, né, entre o povo brasileiro já antes das eleições por conta dos dois principais candidatos, né, em que todo esse processo eleitoral ele ficou polarizado entre o presidente Bolsonaro e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A gente consegue viver a partir dessas manifestações, desses protestos contra o resultado das urnas num Estado democrático de direito, que é o que mais se fala hoje, em Estado democrático de direito, em fazer prevalecer a democracia? Cristina, vamos começar talvez falando um pouquinho com mais detalhes assim do que é o Estado Democrático de Direito, então, né? Nós vivemos numa democracia e numa democracia o povo é ele quem exerce a soberania e por isso que as eleições é um momento do nosso Estado e aí pode ser tanto a nível nacional, estadual, municipal, é um momento de extrema importância. Ali, cada um de nós, né, todos os que têm o título eleitoral, que estão preparados para, estão aptos a exercer o direito do voto, vão até o seu local de votação e exercem o seu direito de votar. Então, o Estado democrático, a democracia talvez, ela é exercida de uma forma muito prática e muito clara nesse momento, né? E quando a gente trata do Estado democrático de direito, aí é porque nós temos regras. Nós temos uma Constituição, que é a nossa lei máxima, a nossa lei principal, e dali descem, né, outras legislações específicas, como por exemplo é o caso da própria legislação eleitoral, do consumidor, do Código Civil, Código Penal, todas as leis, elas têm que estar em consonância com a nossa Constituição. Então por isso que nós somos sim um Estado democrático e de direito. Então, que não exclui deveres, né, doutora? Exatamente. Quando a gente fala, sempre que a gente fala em legislação, a gente vai ter o direito, mas a gente também vai ter o dever. Então, tem situações em que nós podemos pleitear um direito, mas tem situações em que nós temos que seguir uma regra. Pois é, aí a senhora me remete a alguns questionamentos, algumas inquietudes que eu tenho. Por exemplo, o voto é um direito. Direito. Mas ele é uma obrigatoriedade, porque hoje no Brasil nós somos obrigados a votar. Então, isso não fere a democracia? Não, muito pelo contrário. A obrigatoriedade é exatamente para que todo mundo reserve aquele momento e exerça o seu direito, né? Quem por qualquer motivo não possa, naquele momento, ir até o local de votação e exercer o seu direito de voto, ele pode justificar e isso será, qualquer tipo de penalidade será abonada, mas
uma obrigatoriedade justamente para que a nossa democracia sempre seja exercida no máximo. Eu acho que nessas eleições, daí eu acho que você até conhece melhor os números, nós tivemos o menor índice de abstenção. Ou seja, segundo turno. No segundo turno, sim, principalmente. Ou seja, as pessoas, elas tanto foram, participaram, isso criou um interesse, isso criou uma participação, e isso cada vez legitima mais, na verdade, quem é o eleito, ou os eleitos, porque nós não tivemos só eleição para presidente, mas também para governador, deputado federal, sim, deputado estadual. Então, essa legitimação, a obrigatoriedade vem para de alguma, assim, consagrar a legitimação desses eleitos. Mas ainda continuando nesse gancho, quando a gente diz, não, é um direito do cidadão ir às urnas e escolher o candidato que ele quer. Tudo bem. Aí nós temos vários pontos que eu gostaria de colocar aqui e a gente conversar sobre isso. Primeiro, a gente sabe que no Brasil existe a cultura da compra do voto. Certo. Né? Em tempos passados havia a represália até de pegar número de título, e a gente sabe que isso aí prevalece até hoje. Então aí já fere a minha iniciativa de votar em quem eu quiser. Perfeito. De acordo, né, conforme o eleitor que se deixa manipular por compra, troca de cesta básica e em tempos remotos aí até por churrasco. Né? Nessas eleições, nós tivemos mais ou menos, isso, mas com uma nova roupagem, né, que eu considero pior, que foi o assédio eleitoral. Foi colocado o temor no eleitor, ou fulano ganha, ou eu vou fechar as portas, ou você vai ser demitido, e até subiram a hashtag que depois a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, pós-eleições. Então eu continuo lhe perguntando, isso também não é uma espetada na democracia, fazendo sangrar a democracia? Com certeza, Cristina. O assédio eleitoral no ambiente de trabalho aumentou, eu acredito que, agora eu não me lembro exatamente números, mas 6, 7 vezes a mais do que foi as denúncias de eleições, sim, passadas. Sim, foi muito alto. Então, isso a gente acompanha pelas notícias e pelas próprias informações que o TSE divulga. Né? Nós sabemos que aqui o nosso Ministério, o Ministério Público do Trabalho, né? Nós temos aqui uma sede, foram chamadas algumas pessoas, realizadas algumas TACs, e a gente viu assim alguma repercussão exatamente para tentar coibir ou reduzir. Mas eu acho que tem que ficar a reflexão que o voto ele tem que ser livre. Né? Essa liberdade que às vezes a gente tolhe no ambiente de trabalho, achando que a gente está talvez direcionando para um melhor caminho, ela é uma liberdade que talvez se o teu empregado precisar exercer uma criatividade, exercer uma inovação, Cristina, que é algo que a gente tanto fala, a partir do momento que você tolhe a liberdade em uma coisa, talvez isso não fique restrito só àquela situação. Então a liberdade, ela tem que ser ampla. As pessoas, na verdade, as pessoas têm que se interessar por política, não participar de partidos políticos, né, ou concorrer, mas conhecer propostas, saber números, acompanhar o seu candidato, tudo aquilo que toda eleição talvez a gente fale, mas as pessoas têm que ter esse interesse para na hora de exercer o voto, ela exercer com convicção. Aliás, divulgação de proposta foi o que a gente menos viu nessas eleições e no geral, não foi apenas para a presidência, mas foi para deputado, foi para governador, foram muitos poucos os que apresentaram propostas efetivamente, né? Então, isso também eu acho que é um fator bem negativo, né? Porque para mim ficou muito claro que quem tentou ou mandou nessas eleições foi o poder econômico.
Eu acompanho assim as notícias, gosto de acompanhar bastante pelo site do TSE, que daí ali a gente tem alguns números, é muito objetivo e na verdade o processo eleitoral ele é um processo muito rápido, então às vezes a gente está avaliando alguma situação, já surgem outras e o que a gente pôde ver realmente que foi muito combatido foi o assédio eleitoral, foram as fake news, né? Um ambiente assim muito violento, de muito ataque e infelizmente para um tempo de campanha política, agora no segundo turno, 30 dias, como é que você ainda vai achar às vezes um espaço para falar de proposta se no meio de tudo isso né, essas notícias acabam se sobressaindo, então é uma pena, é um tempo que seria muito bom se a gente parasse para conhecer os números da nossa cidade, conhecer os números do nosso país, avaliar realmente candidatos e se sentir livre para votar em quem a gente acha que é a melhor pessoa. Nessa questão da liberdade também, uma coisa que ficou muito latente, que fica até hoje, é que até as cores foram discriminadas. Né? Vamos falar assim, por exemplo, se taxou eu sou de direita, você é de esquerda, ou eu sou de esquerda e você é de direita, porque o extremismo ele está presente nos dois lados, vamos deixar bem claro aqui. Eu sou aqui radical, você é radical. A gente debate muito no jornalismo e a gente veio debatendo isso porque teve situações de que eu não, e que já veio antes, que eu digo anos antes, você via do lado da esquerda, por exemplo, eu não vou entrar na van, e eu tenho exemplo dentro da minha família, né? Não, eu não piso mais na van, Deus o livre, porque eu não vou contribuir com o velho da van porque ele é fascista. Beleza. O que a gente viu nessa eleição? Não compre em lojas petistas. E eu desafio, se você tiver coragem, põe uma estrela vermelha na tua porta. Né? Eu falei assim, meu Deus do céu, chegou num ponto que eu tenho medo de olhar para o céu e ver estrela à noite. Né? Aí veio, não, as manifestações que eram tão condenadas pela direita, hoje ela se apoderou e está na rua gritando. Então você vê que a gente já viu esse filme num passado remoto, né? Agora, isso aí manifestação, protesto, essa mobilização popular é uma prática da esquerda. E a gente vê que a direita se aposta de uma coisa que ela vinha condenando há muito tempo. As ocupações de rua, essas coisas, né? Não vou entrar no mérito, direito desse ou direito daquele, que não é a intenção dessa nossa conversa. A nossa conversa é debater e deixar uma reflexão, né? É um esclarecimento pelo viés do direito, né? Então, você vê que a história se repete. E quando a senhora diz a questão do Estado democrático de direito, do poder do povo, o que a gente percebe hoje é que é o povo lutando contra o povo. Porque nós tivemos uma eleição, o ex-presidente Lula saiu vitorioso na urna e é incontestável, sim, levando em consideração relatório das Forças Armadas e também do Exército. Eu gostaria que a senhora observasse isso também. tá. As eleições tiveram essa lisura? Não tiveram? Ok? Sabe, qual que é a verdade nisso? Cristina, há muitos anos você faz esse questionamento se o voto eletrônico ele é um voto seguro, se é possível algum tipo de fraude nas eleições a partir da urna eletrônica. Na OAB nós participamos, acompanhamos as auditorias que são feitas na Justiça Eleitoral. Que a gente transmitiu. Exatamente, no segundo turno. Sim. Nós nos encontramos lá. Toda e qualquer informação que você solicite naquele momento é prestada. Então, você vê todo
o desenrolar ali, desde a ligação da urna... Desde a abertura da caixa, né? Isso, onde desde a abertura da embalada. caixa, vamos ligar, a urna vai ligar, ela vai emitir um extrato dizendo que ela está zerada, a partir dali você vai conferir os candidatos. A OAB Nacional, eu não sei se todo mundo acompanhou, mas na semana passada, na quarta-feira, se não me engano, também emitiu um relatório que todo acompanhamento que foi feito atesta a idoneidade, né, do voto eletrônico, das nossas eleições. Então, por outro lado, a gente vê algumas críticas falando que não é seguro, a fraude, mas não vê provas concretas. Então, levando em conta as informações que nós temos a partir da OAB, que leva muito a sério essa fiscalização, a participação em todas as auditorias que nós temos a oportunidade de acompanhar e que, às vezes, quando a gente divulga para que as pessoas também tenham conhecimento, se tiverem a curiosidade ou até alguma dúvida para estarem presentes, ninguém comparece. Né? Justamente. Então, para quem acompanha, para quem vê informação, para quem conhece muito a questão de informática e de hardware, também atesta isso e a gente vai atrás de informações técnicas, né? Todos afirmam que a eleição através da urna eletrônica ela é segura. Então, da minha parte, como Maria Cecília, eu posso atestar que tudo que eu vi até hoje atesta efetivamente essa idoneidade. E a opinião, a OAB emitiu um parecer também, né? Uma nota sobre isso. Um relatório, Sim. isso. Porque, como sempre há esse questionamento, e há questionamento também por parte da advocacia, então, o que nós podemos fazer como instituição é acompanhar todas as fases, estarmos presentes nas auditorias, acompanharmos ali todas as informações que são prestadas, todos os extratos que são emitidos naquele momento, para poder atestar nesse momento o que foi, Sim. o que era para acontecer, aconteceu exatamente da forma como estava previsto. Pois é, vieram as eleições, presidente Lula, né? Volta presidente eleito, e aí viramos a página e surgem as manifestações de quem não gostou, né? Os eleitores, né? Os simpatizantes do presidente Bolsonaro tomam as ruas, a gente convive, né? As estradas são bloqueadas e a gente convive até hoje, né? Até pouco tempo aí com manifestação em frente ao exército, rezando contra o comunismo, contra isso, contra aquilo, algumas denominações e algumas atribuições totalmente equivocadas. E eu quero trazer uma pessoa aqui, né, uma autoridade para que explique o que é o comunismo, o que é o socialismo, o que é o capitalismo, né? Porque eu acho que é nosso dever enquanto imprensa, né, sem tendência nenhuma. E a OAB também lançou uma nota oficial, acho que essa semana, falando justamente sobre essas manifestações. A senhora pode reproduzir para a gente esse conteúdo? Claro. Logo depois que saiu o resultado das eleições, quase que de imediato já iniciaram as manifestações, a OAB emitiu uma nota oficial falando que o Estado democrático de direito deve ser preservado. As pessoas não precisam aceitar no sentido de gostar, Sim. no sentido de, né? Mas elas precisam respeitar. Elas precisam reconhecer e respeitar. Né? O sistema é esse, é dessa forma que o nosso direito é exercido. Então, até, Cristina, queria talvez aproveitar esse gancho para ressaltar o nosso Código Eleitoral, ele é de 1965. Em todas as eleições nós temos regras, mas em todas as eleições também Sim. as regras acabam mudando. Por quê?
porque a eleição ela vai acompanhando, sim, evoluindo conforme a sociedade vai e recursos vão surgindo. Né? Eu lembro a primeira eleição em que se podia fazer campanha eleitoral através de uma página na internet. Sim. Hoje em dia praticamente é só a internet, né? Então, as regras, o Código Eleitoral, toda a legislação que trata das eleições e o período eleitoral, ele tem um regramento muito específico e talvez algumas pessoas desconheçam isso, para que todos os candidatos, a princípio, primeiro eles têm que seguir todos a mesma regra. Então, todas as propagandas têm o mesmo regramento. Quando a campanha vai fazer a sua propaganda política, todos têm o mesmo regramento sob pena de incorrer em alguma infração eleitoral. Então, essas regras durante a eleição, elas são com o objetivo de fornecer a todos os candidatos as mesmas oportunidades. Você mesmo falou do poder econômico, tudo isso ele vai gerar um desequilíbrio se não houver regra. Sim. Se houver regra, a princípio todo mundo só pode fazer a mesma coisa. Então as pessoas têm que olhar também para a legislação eleitoral e não achar que é regra para impedir uma manifestação, Não, a regra é para que você conheça todos os candidatos. Senão, o candidato que tem mais recurso vai acabar se sobressaindo em manifestações, vai aparecer mais. E muitas vezes o candidato que também tem boas propostas não vai ter a mesma oportunidade. Então as regras elas são necessárias, a gente não pode olhar para a lei como algo ruim. Fazendo talvez um comparativo assim um pouco, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. No Código de Defesa do Consumidor é muito claro que o fornecedor tem uma capacidade, tem um poder econômico muito maior do que o consumidor. Sim. E por isso o consumidor tem tantas leis para protegê-lo, né? Para que haja um equilíbrio. E a partir dali vai se analisar o fato e ver quem que tem direito. Se é o fornecedor, porque muitas vezes o fornecedor Sim. não correu em nenhuma ilegalidade. Ou se é o consumidor. Então a gente tem que olhar para a lei e saber que o objetivo da lei não é privilegiar pessoas ou determinados candidatos. Não, ela é equilibrar. Mas a lei, ela está escrita, e a gente sempre fala, né? Tem um ditado que diz que o papel aceita tudo. Mas a lei está ali, ela está escrita, é o ambiente ideal. Só que daí nós vamos para a prática. E daí nós temos que analisar casos concretos. E daí nós temos que analisar provas, né? Quando a gente fala de justiça, a gente pensa num ambiente perfeito, que vai conseguir analisar tudo e chegar numa decisão justa. Mas a justiça tem muito da gente, tem muito do que a gente pensa, tem muito do que a gente enxerga como certo, né? Sim. Tem muito da nossa história, tem muito do que a gente viveu, enfim. Então a justiça... É subjetivo, né? É muito subjetivo. Mas quando você vai para a justiça, para o poder judiciário, ele é regra, ele é lei, ele é fato e ele é prova. E dali vai sair uma decisão. Ah, mas é injusto. Mas é o que diz é a análise da lei, do fato e da prova. Se você não tiver prova para você, né, efetivamente sustentar aquela tua alegação, provavelmente você não vai ter sucesso. Sim. Talvez seja injusto. Sim. Mas é dessa forma que que o nosso Estado democrático de direito tem que... É possível operacionalizar dessa forma. Então, as pessoas têm que olhar para o nosso poder judiciário a partir de leis. Eu fico muito... Eu sou muito crítica das pessoas que criticam o poder judiciário e não são da área, ou não têm um conhecimento talvez um pouco mais apurado de legislação, de como funciona um processo judicial, tá? A gente não vai, por exemplo, vamos tratar assim de uma agricultura, de uma lavoura de soja, eu não vou chegar lá e dar palpite, sendo que eu não sou da área da agronomia. Sim.
né? Mas nós já demos muito palpites durante o período de pandemia, como se nós fôssemos cientistas, Sim, médicos, farmacêuticos, sim. né? E Então, agora na Copa do Mundo vamos ser até técnico, né? Agora todo mundo... Mas assim, no direito também é muito especializado. As pessoas precisam ter muito cuidado em ficar criticando, porque muitas vezes aquela tua crítica é totalmente infundada. Sim. É um desconhecimento. Só que isso gera debate, isso gera desgaste. Eu acho que nós estamos num ponto limite de desgastes. A gente entra em rede social, pessoas que nunca se viram estão guerreando por, né? Você vê família, meu família, Deus, grupo de família. É inconcebível. E a desinformação. O que mais me preocupa enquanto comunicadora, que a gente preza pela informação correta, pela verdade, é a desinformação com as fake news. Exatamente. E o pior é a reprodução do discurso. Você ouve, é aquela brincadeira, eu costumo dizer que a fake news ela é igual a brincadeira do telefone sem fio. Ela só vai piorando, né? Só vai piorando. Eu recebo uma mensagem, a hora que eu passo, você já põe a tua percepção em cima e vai indo, chega lá no final, número 1 com a letra A. De tão distorcido que chegam as coisas. E a preocupação, e que está acontecendo muito, porque você lê e ouve cada absurdo. E o que mais me dói, que tem pessoas assim que para mim estão sendo uma grande decepção, no sentido de que são pessoas que você conhece, são do teu convívio, que são pessoas teoricamente esclarecidas, pessoas graduadas, pós-graduadas aí em vários níveis, e que você ouve a reprodução de um discurso tão absurdo, mas tão absurdo, que é analfabetismo político em toda a sua essência. E o pior é que esse discurso, ela se coloca na rede social como autoridade, e esse discurso passa a ser reproduzido assim aos milhares. Então, isso é muito triste, porque é uma distorção. E aí, quando eu coloco para a senhora que é o povo contra o povo, eu não aceitar o que o outro decidiu em sua maioria. Na maioria. Não, sabe? Aí eu vou para a rua, eu vou, né? Isso fere a democracia. Isso. O que eu acho que todo mundo ouviu muito nesses dias é que o direito de expressão, você expressar, isso é legal, não há nenhum problema. Isso é algo sacramentado, a eleição está... Então, é um direito. Né? Expresse talvez o teu descontentamento, mas saiba que está sacramentado, né? Por todos os poderes, poder legislativo, poder judiciário. Então, agora, você achar que é legítimo por conta desse teu descontentamento, fechar as rodovias. E quantos problemas a gente viu de pessoas que tinham compromissos, tratamento de saúde, animais que transitam e que morreram, né? E aí, N situações de prejuízos, isso não é legítimo, isso não pode ser considerado democrático. A pessoa não pode achar que ela tem esse direito, viu? Expresse o teu descontentamento de uma forma pacífica, né? E sem tolher o direito alheio. Justamente porque houve casos de transplante que foram perdidos órgãos porque não conseguiu chegar até o aeroporto, né? Por conta de bloqueios, quer dizer, então foram vidas humanas, né? Que estavam ali esperando aquele órgão para poder continuar vivendo e que foram afetadas, né? Então, isso é muito desgastante, né, doutora? Eu acho, assim, agora falo Maria Cecília, sim, né? Não falo como cidadã. Guarapuava é uma cidade que, graças a Deus, né, a gente conhece muita gente, as pessoas se conhecem, né? A questão do boicote a algumas empresas
é algo que não pode acontecer. Isso vai contra o crescimento da nossa cidade. Cristina, tem tanta gente lutando, tem tanta gente se dedicando, trabalhando de uma forma muito árdua para que Guarapuava tenha um salto, né? tem um salto de desenvolvimento, né? A gente sempre fala, Guarapuava acabou ficando atrasada, se a gente comparar com outras regiões, com outras cidades. Então essa atitude, esse pensamento, esse conflito vai ser contra nós mesmos. Sim. Então é uma pena, eu acho que é a hora de abaixar a poeira, arrefecer realmente os ânimos, saber que pensamentos divergentes faz parte da democracia. E a gente cresce quando a gente escuta o outro que pensa diferente, porque através do nosso pensamento, com o pensamento do outro, às vezes a gente pensa, poxa, a gente vai evoluindo e a gente tem que saber conversar com respeito. Né? O outro pensa diferente, eu vou ouvi-lo, vou discordar, mas vou seguir para minha casa da mesma forma que ele. Eu fico assim muito, eu sou guarapuavana, né? Me dedico com muita alegria assim para a OAB, que tem um foco assim muito grande em olhar para a sociedade de Guarapuava. Ver o nosso crescimento, tentar participar, tentar ser uma instituição que participa desse crescimento, que a advocacia acompanhe isso, para que a hora que chegar novidades, temas novos de direito, né, principalmente da área digital, nós estejamos preparados para tudo isso. E às vezes a gente está dando alguns passos para trás por conta de rivalidade que todo mundo vai perder. Porque não vai ter ganhador. E que não tem sentido, né? Que não tem sentido. Não tem sentido. E eu vejo assim, que parece que o ser humano não aprendeu com a lição da pandemia, né? Porque a gente está saindo de uma pandemia, que eu digo assim, costumo sempre estar falando sobre isso, de que um vírus, uma coisa minúscula, desconhecida, invisível, imperceptível, nos trancou o mundo dentro de casa, nos aprisionou dentro de casa, nos matou, né? E nos deixou sequelas em todos os sentidos. Nós estamos vivendo aí uma pandemia de doença mental. Sim. Ímpar. Aí, sabe, uma parcela da população, né, boicote, não compre, não faça isso. Poxa, a gente sofreu junto durante tanto tempo, mais 2 anos praticamente, né? Tentando sobreviver. Mas eu estou falando nesse sentido, foi o mais afetado, né? Aí você prega, né? Eu ouvi dizer assim, não, na minha loja eu só quero vender para quem é bolsonarista. Ótimo! Quer vender para quem é bolsonarista? Beleza? Quer dizer, então a gente não tem liberdade de compra mais? Então, se eu sou contra, eu não posso entrar naquela loja e comprar? E a gente não pode excluir ninguém, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente não tinha como prever a pandemia, não temos como prever outras dificuldades que talvez venham. Nós tivemos, vou citar assim, até para fazer uma homenagem, tivemos o falecimento do Dr. Edson Sanches, que foi nosso decano. Uma vida exemplar. Faleceu com 97 anos, uma pessoa que era conhecida pela sua alegria com todas as pessoas, né? Ele não fazia distinção. E na verdade, olhando para ele, para como ele trabalhou, se você entrasse em contato, Dr. Edson, preciso conversar, o senhor vai estar no escritório? Vou estar no escritório. Estava no escritório, de terno e gravata. E como é bom você encontrar com pessoas que têm sabedoria, essa né? sabedoria. Tem discernimento, tem sabedoria. Então fica a homenagem para o Dr. Edson Sanches e que a gente olhe para pessoas e veja esse exemplo de um contato saudável, de um contato com uma energia, né, boa, e a gente não entre por um outro caminho que vai nos levar a sermos uma cidade estagnada e talvez até voltar tantos passos que nós já conquistamos com dificuldade.
Então, acima de tudo, eu acho que Guarapuava não pode se dar esse luxo. Não pode se dar esse luxo. Com certeza, e a gente está aí numa época caminhando para fim de ano, caminhando para Natal, que já por si só a data já é um momento de reflexão. Então eu gostaria até de encerrar essa nossa conversa, que foi assim, maravilhosa. Quero recebê-la outras vezes para a gente continuar debatendo os assuntos como esse, que são uns assuntos um pouquinho mais profundos, mas que a população precisa ter acesso, precisa entender, né, o momento que nós estamos passando e deixar essa reflexão, como a senhora acabou de falar, né? Que Guarapuava é uma cidade que quer se tornar uma cidade inteligente. Estamos num bairro planejado, num bairro inteligente, né? Acho que das primeiras iniciativas aí do Paraná, e a gente está caminhando para isso. Somos o Vale do Genoma, né? Não, isso e Guarapuava, que Guarapuava tenha, que a gente descubra no DNA de Guarapuava, né? Essa veia, né? Da inovação, da tecnologia, mas que a gente, enquanto ser humano, a gente acompanhe isso aí, né, doutora? Sim. A gente não fique preso, né, a grilhões aí antigos eu nem posso dizer que é conservadorismo, né? Mas o que embora não deixe de ser, né? Mas que a gente evolua como ser humano dentro da nossa espiritualidade, respeitando o Deus de cada um, né? Mas respeitando acima de tudo a liberdade que cada um tem, né? Então, eu gostaria que a senhora deixasse essa reflexão também, né? Quando a senhora resgata esse assunto, né? E convidá-la para que venha outras vezes, né, contar aí o que a nossa OAB Subseção de Guarapuava está fazendo. Virei com o maior prazer, para mim é sempre muito bom, gosto muito assim desse ambiente de conversa. Acho que todos nós que estamos sempre envolvidos nos projetos, e a gente sempre se encontra, né, Cristina? A gente tem esse amor por Guarapuava. Então que as pessoas olhem nesse momento para a nossa cidade, que é uma cidade que está linda, né? Quando a gente recebe pessoas de fora, as pessoas elogiam, Guarapuava é bonita, Guarapuava tem uma coisa gostosa, somos receptivos, e que a gente possa agora virar essa página. Com certeza. Né? Torcer para que o nosso país cresça. A questão mundial hoje é muito difícil e cada um respeite a sua individualidade e a individualidade do outro, né? Então, da mesma forma que eu acho que tem aquele ditado, né? Respeito é bom e todo mundo gosta. Todo mundo gosta e como gosta. Né? Respeito é maravilhoso, mas a gente tem que entender que o respeito ele envolve você aceitar o outro, o posicionamento, o pensamento, como é. E juntos tentarmos, às vezes, até evoluir num pensamento. Mas que a gente olhe para a nossa cidade e que ela, sim, seja o nosso ponto comum. Com certeza. Né? Que o crescimento, o bem-estar né, de toda a população, que o lado social seja algo que a gente olhe e que a gente consiga ver que a nossa cidade atende a isso, que é uma população que gosta e que vive bem em Guarapuava. Então, acho que se nesse dia realmente puder ficar uma reflexão, acho que o nosso olhar tem que ser para a nossa cidade, que eu tenho certeza muitos são apaixonados e está no momento da gente olhar novamente só para ela e para os objetivos comuns. Quando a gente fala de objetivo comum, não interessa qual que é o teu posicionamento político ou até em quem você votou, sim. Porque todo mundo vai trabalhar, né, por esse objetivo. Então, realmente foi muito bom, muitíssimo obrigada pelo convite, gostaria de vir quantas vezes for possível e da mesma forma a OAB Guarapuava, e isso é um trabalho coletivo, né? Quero deixar bem claro, não sou só eu, mas é um trabalho coletivo de muitas pessoas tentando sim olhar para a nossa sociedade e também cooperar com esse crescimento. Legal, obrigada mais uma vez, obrigada, então fica aí a reflexão deixada pela doutora Maria Cecília e vamos nos dar as mãos, né? Porque eu tenho ouvido muito a frase de que juntos somos mais fortes.
mas vamos ser juntos no coletivo como um todo, né? Obrigada a você que nos acompanha até agora e continue ligado no seu portal www.redesuddenoticias.com.br.